Aí. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Aí sim. Aqui tem um povo alegre, tem um povo barulhento, um povo que adora ao Senhor, né? E eu fico com essa grande incumbência, né? Essa grande responsabilidade de dar o pontapé inicial a essa campanha, né? Que o pastor separou para essas quartas-feiras, que é falar tempo novo para 2024. Na música a gente tem um segredinho, que eu vou revelar aqui para vocês, que é o seguinte: você tem que começar bem e terminar bem. Se no meio da música der uma deslizada, mas se você fez aquele começo de arrasar, e aquele fechamento de arrasar, a plateia vai, aplaude, que espetáculo, que coisa linda. Isso é um grande segredo da música, que os grandes músicos fazem. Eles fazem uma introdução maravilhosa e um encerramento maravilhoso. Às vezes no meio da música dá um deslize ou outro, mas para a plateia foi algo fenomenal. E para mim é uma responsabilidade que tem que fazer essa abertura. Mas eu espero que não seja nada do homem, mas tudo de Deus, tudo do Espírito Santo a falar no teu coração. Que essa introdução dessa campanha seja realmente um marco na sua vida, assim como já tem sido na minha, a partir do momento que o Espírito Santo ministrou a palavra ao meu coração. E eu espero que nessa noite você saia daqui totalmente diferente, e poder evidenciar esse novo tempo que Deus já está abrindo para nós, para esse ano de 2024. Mas eu quero dizer que não vai ser só para 2024, ele já vai começar agora. Ele já vai começar a introduzir ainda em 2023 o que vai ser o 2024 para o projeto Vida Nova de Jardim América. Ele já vai começar a introduzir, já vai começar a semear, já vai começar a elaborar, já vai começar a desenhar aquilo que vai ser 2024 para as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque 2024 eu tenho certeza que vai ser um ano do derramar, um ano do transbordar, um ano que nós vamos evidenciar muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus, em nome de Jesus. E eu separei, o Espírito Santo ministrou no meu coração, para trazer o exemplo de um homem, que viveu no decorrer da sua carreira, em Cristo, o novo de Deus. Esse homem, ele tinha uma história passada, ele tinha algo que falava da vida dele, que muito não era exemplo para aquela comunidade, para as vidas das pessoas a quem eu conhecia. E a história desse homem, a partir desse marco, que ele começou a viver esse novo de Deus para a sua vida, ele começou a experimentar o sobrenatural de Deus através da transformação da sua vida, através da mudança, através do novo de que Deus gerou na sua vida. Esse homem que eu quero trazer para nós, e eu já gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, do 1 ao versículo 11. Esse homem que eu vou trazer o exemplo dele, eu vou trazer assim, bem pontuado, algumas características da vida desse homem, a vida dele antes sem Cristo. Pegue o feed disso, a vida dele antes sem Cristo, e a vida desse homem a partir do momento em que ele recebeu a Jesus Cristo, e as mudanças que esse homem teve, do velho homem para o novo homem, vivendo agora as novas características em Cristo Jesus. E esse homem nada menos, nada mais do que Pedro. Quem já ouviu falar da história de Pedro? Mas quem conhece a história de Pedro? Quem conhece Pedro antes de Cristo? Você já parou para pesquisar quem era Pedro antes de Cristo?
um pouco da história, da característica, da cultura em que Pedro estava inserido antes de Jesus. Porque muitos de nós olhamos para a história de Pedro, mas nós só pontuamos a partir do momento em que Pedro teve um encontro com Jesus. Então a gente tem o desenho da vida de Pedro, aquele Pedro que teve um encontro com Jesus. Mas quem foi Pedro antes de Jesus? O que Pedro fazia? Quais eram as suas características? Qual era a sua cultura? Como Pedro vivia? Porque muitos de nós conhecemos Paulo, porque Paulo na Bíblia cita o passado de Paulo, que antes de se chamar Paulo, ele era chamado de? Vamos ver se vocês frequentaram a escola bíblica dominical. Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele era chamado de? Saulo. Muito bem, nota 10 para vocês, hein? Parabéns, igreja. Ele era chamado de Saulo, e a Bíblia faz a narrativa da história de Saulo. A Bíblia conta pontuadamente a história de Saulo. Só que características diferentes de Saulo e Pedro, eles tinham características totalmente diferentes. Paulo era um homem douto, um homem com cultura, um homem religioso. Um homem que frequentou a maior escola, a melhor escola que poderia se frequentar, para aprender a religião judaica. Aprendendo sobre a Torá, sobre a lei. Paulo frequentou a escola de Gamaliel, uma das mais conceituadas. É como a gente pegasse aqui e falasse assim: eu estudei em Harvard, que é uma escola conceituada, a nível superior conceituado, que quando se fala, quando você apresenta no teu currículo que você tem aquilo ali, o cara não quer nem te ouvir, só basta você apresentar o currículo que está contratado. Assim era a história de Saulo. O passado de Saulo, ele fez o que fez porque Saulo era religioso. O que Saulo fazia quando ele perseguia Cristo, quando ele perseguia a igreja, é porque ele estava defendendo a religião, porque ele não aceitava o novo, mas ele estava bem firme, bem convicto do que ele tinha aprendido sobre a lei. E esse novo conceito agora desse Cristo, não. Saulo, ele era religioso, e o passado de Saulo a gente conhece, porque Saulo, ele perseguiu a igreja de Cristo, mas ele não perseguiu porque ele queria, porque era vontade dele, mas é porque ele defendia uma convicção que ele tinha, uma convicção religiosa. Ele tinha aquela convicção no seu coração, e ele achava que ele estava fazendo aquilo, era o certo, porque não pode entrar outra religião, outra denominação, outro vento de doutrina, naquilo que eu acredito do judaísmo. Era essa a bandeira de Saulo. Estão conseguindo compreender? Saulo, ele era um grande escalão para a comunidade judaica, de linhagem romana, homem que frequentava as grandes tribunas, um homem que era letrado, tinha um conhecimento, um homem que sabia falar bem, sabia escrever bem. Essa era a história de Saulo. E a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou agora o quê? Paulo. Mas aquele homem que sabia, né, pastor, escrever bem, tinha pleno conhecimento da lei, tudo aquilo que ele tinha ali, ele continuou tendo, ele não deixou de ter. Saulo, agora Paulo, ele só entendeu agora o novo caminho em Cristo Jesus, e entendeu que aquilo que ele conhecia da lei, já estava descrito que viria o Cristo, e entendeu que esse Jesus a quem ele perseguia, era esse Cristo que já estava profetizado, que já estava escrito pelos profetas.
Os olhos dele só foram abertos para entender aquilo que ele já tinha conhecimento, mas ele só não tinha visão ainda para ver aquilo que ele sabia que aconteceria. Mas a partir do momento em que ele tem esse encontro com Jesus, e a escama dos seus olhos cai, e agora ele começa a entender que esse Cristo a quem ele perseguia, era o Cristo que estava descrito na lei, era o Cristo que estava escrito pelos profetas. Então ele começa a fazer a aplicação de todo o seu conhecimento para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Passado foi o presente do apóstolo Paulo. Fiz um apanhado bem pequeno, teria muita coisa ainda para falar um pouco da história desse homem, mas eu não quero me ater, porque eu estou falando de duas características diferentes. Porque a gente ouve falar muito de Paulo, mas e agora quem foi Pedro? Qual era o passado de Pedro? Qual era a história de Pedro? É isso que nós vamos nos ater agora. Vocês estão com as suas Bíblias abertas lá em Lucas capítulo 5, versículo 1? Amém? Ô misericórdia. Se a multimídia conseguir colocar aí também, por favor. Lá no Evangelho de Lucas, eu peguei nesse Evangelho, né, essa passagem, ela tem escrita nos 4 Evangelhos. Mas o que eu entendi que o Evangelho do doutor Lucas, né, ele traz mais detalhado aqui esse encontro, né, de Pedro com Jesus. Ele traz com mais detalhes desse momento, né, porque eu peguei e li todos eles, li de Mateus, eu li de Marcos, eu li de João e li de Lucas. O que mais detalha um pouco sobre esse encontro de Jesus com Pedro é o Evangelho de Lucas. E por isso que eu trouxe ele para a gente entender um pouco mais. E diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de forma que rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que se quase iam a pique. E havendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas agora em diante, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Essa narrativa, essa ótica aqui de Lucas, desse fato que ocorreu, por isso que eu trouxe do Evangelho de Lucas, que ele é o mais completo de todos.
ele é bastante interessante que Jesus ele estava sendo acompanhado por uma grande multidão, diácono. Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, e essa multidão apertava Jesus, esperando ouvir dele uma palavra. Muitos ali apertavam Jesus também esperando dele algum milagre, algum prodígio, algum sinal, alguma maravilha que pudera ser feito por Jesus. E Jesus então, quando ele chega junto ali, né, de Genezaré, e ele vê esses dois barcos, e aquela multidão que o cerrava, ele toma uma atitude, ele pede então a Simão, que pudesse entrar no barco dele, mas não somente entrar e continuar, que o barco ficasse ali à beira do mar, mas pedir a Simão também que empurrasse o barco um pouco mais distante da areia, para dentro da água, para que dali então, a multidão que o acompanhava, pudesse ficar um pouco mais afastada, e então ele pudesse trazer as palavras àquela multidão. E assim Simão o fez. Essa primeira atitude de Simão, de permitir que Jesus entrasse no barco dele, e ali pudera falar do Evangelho, falar do amor de Deus, ali pudera pregar o reino de Deus, ali pudera trazer as boas novas de salvação. E Jesus então assenta-se ao barco e começa a falar àquela multidão, mas não somente agora a multidão, mas também esses homens que ali estavam, esses pescadores que estavam ali à beira do mar, também ouve as palavras de Jesus. E observam aquele homem que estava ali pregando. Mas quem era esse Jesus para esses homens? Será que Simão conhecia Jesus? Será que Simão já ouvera falar de Jesus? Será que André, seu irmão, que também estava com ele, ouvira falar de Jesus? Será que Tiago e João também ouviram falar de Jesus? Quem era esse homem que agora estava ali pronunciando palavras para aquela multidão que o acompanhava? Vocês, de repente, a gente lendo essa narrativa, a gente observa e acha que Simão então ali tendo com Jesus, a gente observa ele falar, esse foi o primeiro contato de Simão com Jesus, esse foi o primeiro contato de André com Jesus. Esse não é o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente lê esse texto. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que esse foi o primeiro contato deles com Jesus? É aí que eu quero mudar a história. Aí eu quero que vocês abram lá em Lucas. Em Lucas não, desculpa. Lucas é que nós estamos. João, capítulo 1, versículo 35. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver agora outra narrativa. No versículo 35, todos acharam? Amém? Vamos ver agora uma outra narrativa. Agora a segunda ótica de João, sobre esse momento. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. João, quem ele está falando aqui é o João Batista, tá? João Batista. Estava ali juntamente com outros dois discípulos. Quem são esses dois discípulos em oculto? E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, João Batista anunciando. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e o seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que eles seguiram, disse-lhes, que buscais? Jesus dizendo para esses dois discípulos que estavam com João o Batista, que deixaram João e começaram a seguir a Jesus. E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse-lhes, vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele
até aquele dia, e era já quase a hora 10ª, e era André. Quem era André? Irmão de Simão Pedro. Então André já era discípulo de João Batista, e quando então Jesus esteve ali com João, quem era um dos 2 discípulos que estavam com João? André. Lá naquela narrativa parece que o primeiro encontro de André, de João, de Tiago, de Simão, parece que foi o primeiro encontro deles com Jesus. Por isso que eu falei que ia mudar a história. Olha que interessante, a palavra de Deus ela é fenomenal, né? ela se entrelaça. E um dos 2 que ouviram que de João que haviam seguido, e este achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que interessante, diácono, 2 narrativas, 2 óticas, mas aqui já mostra que Pedro ele já tinha conhecido a Jesus. Só que nesse primeiro encontro, Pedro, quando ele foi conhecer a Jesus, ver quem era esse Jesus, Pedro ele teve esse encontro com Jesus, mas continuou ainda sendo o Pedro do passado. Ele foi só conhecer, ver quem era. Mas ainda de fato não tinha se tornado um discípulo de Jesus. André, seu irmão, era discípulo de João Batista. E quando ele então viu que Jesus passou ali, e João anunciou: eis o Cordeiro de Deus, rapidamente ele falou: eu vou falar isso ao meu irmão, porque ele precisa saber que o Cristo, ele está entre nós, ele passa por aqui. Então ele correu a anunciar a Simão, e Simão então falou: vamos até lá, que eu quero ver também esse homem Jesus. Eles viram Jesus, mas depois que eles terminaram, que Jesus ali naquele momento, né, de repente estava ali com a multidão, anunciando o Evangelho, falando das boas novas, eles ouviram, e depois que concluiu então todo aquele discurso de Jesus, eles se voltaram para trás e voltaram à sua vida rotineira, normal, de pescador. Então na ótica depois lá que nós vimos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nesse momento então em que eles têm esse encontro com Jesus, agora de fato, novamente, a segunda perspectiva que ele tem com Jesus agora de fato, Simão, quando ele permitiu Jesus entrar no barco, é porque Simão já sabia quem era Jesus. Ele não estava permitindo um estranho, mas ele sabia que aquele era Jesus, o Cristo. Então ele permite Jesus, porque ele, opa, esse aí eu sei quem é, eu vi ele falando aquele dia que meu irmão veio aqui me chamar, e nós fomos até ele. É um homem que está trazendo uma palavra que está aqui, ó, mudando a vida de muitas pessoas. Não, pode usar sim o meu barco, pode usar, pode usar. Mas só que agora nessa ótica que nós vemos aqui de Lucas, Simão naquele momento lá que nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele continua a sua vida passada, a sua vida de pescador. Simão, ele era natural da cidade, eu separei aqui, Simão era natural da cidade de Betsaida, na Galileia. Ele era também um pescador, e Simão também era casado, ele tinha uma família. Segundo a narrativa, as histórias, né, segundo os pesquisadores, Simão pelo menos ele tinha um filho. Que também traduzindo do grego, o nome dele, Simão, que também pode ser chamado de Simeão.
Ele estava ali naquele momento ali que a gente viu, ele estava ali lavando a rede, porque ele estava vivendo a vida dele natural como pescador. A forma dele de sustento era a pesca. A natureza de Simão era uma natureza de um homem do campo, onde ele não tinha estudo, onde ele não tinha uma cultura arraigada, como nós vimos a de Paulo, que fez uma grande escola. Simão, ele era um homem mais cascudo, mais ogro, dizemos assim, mais casca grossa. E a gente vê na narrativa bíblica, no próprio Evangelhos, que a gente quando vê então, a partir do momento que Simão começa a caminhar com Jesus, a gente vê também na narrativa bíblica, quando falam dos atos apostólicos, algumas das atitudes de Pedro ali naquele momento, a gente vê que ele era totalmente diferente de Paulo. Porque Paulo aplicou aquilo que ele conhecia, o que ele conhecia da lei, mas agora sem as escamas nos olhos, olhando agora segundo a ótica de Cristo. Mas agora Pedro não, Pedro não tinha conhecimento de nada. O velho Pedro era um homem que não tinha conhecimento de nada. O velho Pedro era um homem que não sabia, nem se havia que de vir a Jesus, quem era esse Messias, o que iria acontecer, o que era o Evangelho, o que não era Evangelho. O velho Pedro era um homem mais cascudo, mais turrão. Interessante que a história de Pedro, ela nos mostra essa transformação. Estou trazendo o passado de Pedro, para que a gente possa entender o que aconteceu a partir da história dele lá atrás, e o que vai acontecer agora a partir desse momento, que ele teve esse segundo encontro com Jesus. E ele ali nesse segundo encontro com Jesus, ele toma uma decisão na vida dele. Esse segundo encontro com Jesus, ele é marcado por alguns fatos bastante interessantes. O primeiro, que Jesus, quando ele manda então, ele vê aqueles homens pescando, eles já estavam ali lavando a rede, porque eles passaram a noite pescando. E quem conhece um pouco da história de pescador geralmente ele gosta de pescar de noite. Mas só que quando eles passaram a noite pescando, eles trouxeram peixes. O que a história nos mostra? Trouxeram? Não. E eles dependiam disso. Eles dependiam do peixe para sobreviver. E nada trouxeram. As redes deles já estavam vazias. É muito decepcionante você trabalhar por alguma coisa, você dedicar o seu dia por algo para tentar conseguir o seu sustento e você não conseguir. Imagina o coração daqueles homens. Nós sabemos disso, que também somos trabalhadores, né, pastor? O senhor sai, acorda cedo, pensando assim: hoje eu vou ter um dia frutífero, vou conseguir trazer o pão de cada dia. E você sai para trabalhar, e muitas vezes você não consegue o resultado esperado. A nossa natureza humana fica decepcionada com isso. Porque a gente às vezes tem metas, tem planejamentos. Hoje eu preciso de alcançar X, porque eu tenho uma conta para pagar. Principalmente quem trabalha de forma autônoma, que trabalha geralmente com esses cálculos assim. Eu preciso fazer tanto por dia, para que eu possa alcançar tanto no mês, que tanto no mês vai estar dentro do meu orçamento para poder pagar as contas. E quem sabe ter uma sobra também para mim poder desfrutar com a minha família, poder dar o melhor, poder fazer um passeio. O autônomo, ele trabalha com esses cálculos, ele precisa fazer X por dia, e ele corre atrás por isso. E ele corre atrás para isso. Assim era a vida desses homens. Eles dependiam dos peixes. E quando eles foram pescar, nada encontraram. Nada encontraram. Porém, Jesus, vendo isso, vendo que eles já estavam lavando a rede, totalmente decepcionado, de repente olhou o semblante deles, totalmente decaído, triste. Ali, à beira do mar, lavando as redes, e não havia peixe. E aqueles homens decepcionados com toda aquela situação: poxa, como que eu vou levar? De repente, peixes ali, tiravam alguns, eles vendiam, outros eles levavam de repente para casa, até para comer.
mas nada pegaram. Jesus, ele dá uma ordem então agora a Simão. E qual foi a ordem que Jesus deu a Simão? Torna-te ao barco e lança-te ao mar. E lança a rede. Aquele homem olhando pela sua ótica, eu imagino Pedro, né, ogro, pensando, né, diácono, esse aí está louco. Eu estou a noite toda pescando, eu conheço, eu sei quando a maré está boa, quando a maré não está, quando está favorável, quando não está favorável, quando um lugar onde tem cardume, não tem cardume, eu vivo disso. Agora esse homem me manda eu voltar, eu sabendo que não tem peixe, ele me manda eu voltar ao mar depois de uma noite fatiga de trabalho, uma noite cansativa de trabalho. É o pensamento de Pedro. Ele me manda voltar. Eu já estava aqui concluindo de lavar a rede, já para poder guardar. Aí eu vou ter que ir lá jancar de novo, e depois ter que lavar tudo de novo, porque eles lavam-se a rede para que a rede não seja corroída pela maresia, para que a rede não se destrua. Então tem que se lavar a rede mesmo para poder guardar, para poder conservar. E então ele vai, não, já que você está mandando sobre a tua palavra, então farei isso. Mas Pedro foi duvidando, ele não foi acreditando. Como muitos de nós às vezes fazemos na nossa vida. Esse é o velho Pedro ainda. Como muitos de nós, Deus está operando milagre, Deus está fazendo maravilhas, e nós estamos duvidando, e nós não estamos acreditando, e Deus está mandando lançar a rede, e muitas vezes a gente está guardando, a gente está lavando, e Deus está mandando a gente pegar e lançar o nosso barco ao mar, e a gente prefere ficar com o barco parado sobre a areia. Mas Pedro duvidando, ainda assim foi. Não vou. De repente Pedro falou assim: eu vou fazer para mostrar para esse homem que ele é louco. A multidão vai ver que ele está maluco, porque eu vou lançar e nada eu vou pegar. E Pedro assim entrou no barco e jogou aquela tarrafa e abriu e desceu. E aí ele começa a puxar, sem perspectiva, porque os primeiros puxadas que tu dá ali na tarrafa, tu não sente peso. Tu vai puxando aquilo ali, ainda está leve ele, então eu falei, mas quando ela começa a sair do fundo e vir mais para próximo do barco, ele começa a puxar e começa a entender que ali tem um peso, ele começa a entender, opa, aqui tem algo, e começa a puxar, e chama, eu preciso de ajuda, vem, e quando ele traz aquela tarrafa para o novo, ali, olhando, ele vê que já havia uma quantidade muito grande de peixe, e ele faz sinal para os outros: vem, porque veio muito mais do que eu esperava, eu não tinha perspectiva, mas agora sobejou, tem muito, vem me ajudar, porque o meu barco não vai aguentar. Ali Pedro começa a escrever uma nova história. Aquele que duvidava, aquele ogro, aquele homem que, porque a gente viu que Pedro já tinha tido esse encontro com Jesus, ele não seguiu, porque isso é a mente que ainda não foi transformada. Mas a partir desse momento aqui, Pedro começa a ter uma nova perspectiva de vida. E eu pergunto para vocês, qual é a sua perspectiva de vida? Porque Deus quer fazer um novo na sua vida, o Deus quer fazer um novo na nossa vida, e Ele vai começar hoje. E esse novo Pedro agora começa a puxar, e ele chama André, ele chama Tiago, ele chama João, e ele enche os barcos, e agora eles devem ter ficado maravilhados: eu vou voltar para casa, e eu vou ter mais do que eu esperava. Mas só que quando eles vão voltando com aquele barco cheio, quase indo a pique por tantos peixes que haviam, eles chegam na beira da praia.
e chega com aquele barco, né? Porque chega assim, tem aquela partezinha onde fica aquela marezinha, a ondinha, aquela marolinha. Aí eles começam a puxar o barco com a rede para a areia. Só que ele não esperava um chamado. Porque ele pensava que assim, não, agora eu tenho uma nova perspectiva, eu sei que esse é Jesus, esse homem faz milagre, faz maravilha. Mas ele achou que ele continuaria na sua vida rotineira. Ele achou que continuaria na sua vida normal, mas não. Deus, quando começa a escrever uma nova história, Ele faz tudo novo. O que passou, passou, porque novas são todas as coisas. E assim começou a escrever a história de Pedro. Ele chega lá com aquele barco cheio, achando, agora eu vou tirar onda. O que era só para comer, agora eu vou levar a patroa para dar um passeio. A gente vai sair da Galileia e vamos para Jerusalém, para o melhor shopping de Jerusalém. Átila, eu vou agora comer lá, eu vou sentar num restaurante e falar, patroa, pode escolher o que quiser. Pode pegar esse menu, escolher o mais caro, porque agora eu tenho de sobra. Era essa a perspectiva que ele tinha quando ele estava vindo com o barco. Mas não, a história não termina ali, porque Jesus tinha uma nova história para Pedro. E quando ele chega, que ele puxa, que ele chega ao final, que ele achou que ele pegaria aqueles peixes e guardaria, Jesus faz um chamado para Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante será pescador de homens. E interessante que quando a gente vê esse chamado e levando os barcos para a terra, a narrativa nos diz que deixaram tudo e o seguiram. Aí a pergunta que Deus faz, a pergunta que o Espírito Santo está fazendo nos nossos corações nessa noite: o que você precisa deixar para você viver o novo de Deus? Porque a sua história não se resume a isso que a gente está vivendo. A nossa história não se resume a essa rotineira de vida que a gente tem. Porque Deus, quando Ele começa a escrever a nossa história, a partir do momento em que a gente começa a entender a nova ótica de Deus para nós, a nova perspectiva de Deus para nós, Deus começa a escrever uma nova história, não segundo mais a nossa perspectiva, a nossa ótica, mas segundo aquilo agora que Ele tem para nós. O que muitas vezes nos impede de alcançarmos o novo de Deus, nos impede de irmos além, é porque muitas vezes nós estamos presos, nós estamos acorrentados no passado, somente olhando para trás. E o que te aprisiona para você seguir a Jesus? O que te aprisiona para você viver o novo de Deus? O que você tem que deixar? A gente vê que o Pedro do passado, ele não deixaria, porque ele teve a oportunidade de deixar e não deixou. Mas a partir do momento que Deus começou a escrever uma nova história na vida de Pedro, Deus teve que mostrar que era Deus para Pedro. Ele começa a entender quem é Jesus, então ele deixa tudo. Ele fala: o meu passado agora não importa, o que me importa é seguir a Jesus. E a gente vê a história de Pedro na narrativa da história. Pedro, ele caminha agora com Jesus, mais ou menos 3 anos, sendo discípulo de Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres, os prodígios e as maravilhas de Jesus, crescendo com Jesus. E mesmo assim, nesses 3 anos, Pedro ainda não estava pronto, porque Deus ainda estava escrevendo a história de Pedro. Deus ainda estava transformando o coração, tirando aquilo que ainda precisava ser tirado, construindo aquilo que ainda precisava construído, derrubando aquilo que precisava ser derrubado para ser refeito.
Tanto que na narrativa bíblica a gente vê que no momento em que Jesus anuncia que ele vai ser entregue, ele chega e fala para os discípulos: convém que essa noite eu seja entregue. Mas logo se levanta Pedro, brabo, do campo, cabra macho, e fala: não, não vão fazer nada com o Senhor, porque o que fizerem, nós estamos aqui, eu estou aqui, eu estarei contigo, onde quer que for, o que aconteceu eu vou estar junto, nós vamos batalhar. Pedro sendo construído, mas Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu ainda não entendes, e quanto de nós ainda não entende a história que Deus está escrevendo na nossa vida? E Pedro achando que estaria com Jesus, que não, estarei com o Senhor, seja o que for passar, eu vou estar contigo. Jesus fala para Pedro: Pedro, antes mesmo do galo cantar, 3 vezes essa noite tu me negarás. E assim foi feito. O Pedro sendo construído, mas vivendo uma nova perspectiva, uma nova história. E quando o galo cantou 3 vezes, Pedro entendeu o que Jesus estava falando, e Pedro se quebrantou, e Pedro chorou amargamente, porque Pedro entendeu: eu preciso ouvir mais e falar menos, eu preciso entender mais e buscar mais aquilo que ele está ensinando. Mais um muro edificado na vida de Pedro. E Deus está falando ao nosso coração. E muitas vezes nós não permitimos ouvir a voz do Mestre, porque nós falamos muito, porque nós só falamos aquilo que nós queremos, porque nós só falamos para Ele aquilo que nós desejamos, mas não estamos prontos a ouvir aquilo que Ele quer de nós. Porque a vida cristã não é segundo a nossa ótica, mas é segundo a ótica de Deus. Porque a partir do momento que eu aceito esse desafio de seguir a Jesus, a partir do momento que agora eu sei que eu preciso desse novo, eu preciso largar o meu passado, eu não devo olhar para trás aquilo que eu era, porque não importa o que aconteceu, não importa o que passou, mas o que importa é agora olhar para frente, o que importa agora é olhar para Jesus, o que importa agora é seguir a Jesus, para que a minha história seja escrita segundo os dedos de Deus. Aleluia. Segundo o dedo de Deus. E eu quero concluir com vocês Gente, o texto sumiu aqui. Deixa eu só achar aqui, só um momento. Só um momentinho. Só um momentinho.
apagou aqui, mas é aquela palavra do apóstolo Paulo, que ele fala que ele deve prosseguir olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo para as coisas que atrás ficam, e seguindo para aquelas que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, né? Prossigo, capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Muito obrigado, pastor. Está vendo a ajuda dos universitários. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que nós precisamos é prosseguir, é não parar, é não olhar para trás. O que passou, passou. Olhe para frente, porque o que Jesus tem para nós é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo sublime. E quantos querem o novo de Deus? Aquele que quer o novo de Deus, se coloque de pé nessa noite. Aquele que quer receber, quer reescrever a sua história segundo a ótica de Deus, se coloque de pé nessa noite. Porque Deus tem algo novo para nós. Deus não quer cada um de nós vivendo porque as coisas que vivemos no passado. Vivemos contando a história do passado, mas Deus quer escrever uma nova história. E essa nova história vai ser escrita pelo dedo de Deus. O que você tem que deixar para viver esse novo de Deus na sua vida? Porque lembra que eu falei no início, Deus está introduzindo o que vai ser 2024 para nós. Mas muitos de nós às vezes tem que deixar alguma coisa, muitos de nós às vezes temos que abrir mão de alguma coisa. O que você precisa abrir mão para que você vá seguir a Jesus e viver o novo de Deus? Você sabe aquilo que te aprisiona de você viver essa história em Deus? Você sabe aquilo que ainda está te acorrentando? Você sabe aquilo que ainda te prende? Assim como Pedro fez, e ele começou a viver esse novo de Deus, a partir do momento em que ele deixou tudo, ele deixou para trás o seu passado, e começou a seguir a Jesus. Para viver o novo, é preciso tirar o velho, porque se não tirar o velho, o novo não pode entrar. O que de velho precisa ser tirado da sua vida, para que o novo possa entrar? Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Começa a pensar, você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, e o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, eu tenho certeza que Ele está ministrando ao seu coração, assim como está ministrando ao meu. Mas Ele te faz esse chamado, assim como fez a Pedro. O que você precisa abrir mão, o que você precisa tirar de velho, para que o novo possa entrar? Ele te desafia a você vir aqui na frente como um ato de fé, de que você vai estar deixando o velho para viver a nova perspectiva de Deus. Se você quer deixar o teu passado, se você quer deixar aquilo que te aprisiona, aquilo que te impede de avançar, aquilo que te impede de viver o novo de Deus, se desafie e vem aqui na frente em nome de Jesus. Isso é um ato de fé, um ato de coragem. Porque muitas coisas te impedem de vir. Ah não, eu tenho vergonha, porque que vão pensar de mim? O que importa é que Deus pensa a seu respeito, e aquilo que Deus quer escrever na sua vida. Pedro teve fé e coragem para fazer isso, e assim a história dele começou a ser escrita, porque ele teve fé e coragem para deixar tudo e seguir a Jesus.